Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 17, versículo 8. Tem muitas revelações para nós. Quando você abre, deixa eu lembrar, aqui nós fizemos, o pessoal de cada distanciamento. O que é isso? A primeira fileira é fechada, aí a segunda é aberta, mas aqui a aberta é intercalada, né? Não é todas que estão liberadas. Aí a terceira vai estar fechada também, isso para evitar que alguém fique na sua frente ou fique atrás de você, ou fique do seu lado. Então você fica numa ilha, fica isolado. Não tem ninguém na sua frente, não tem ninguém atrás. Do lado também tem um espaço. Isso nós estamos fazendo que é uma regra de segurança, nessa regra de distanciamento. Antes da prefeitura pedir, nós já tínhamos feito já aqui já. Era até mais rigoroso, era até mais largo ainda, mas aí fizemos. Então a igreja ficou com um quarto, né, da capacidade do que ela tinha. Eu não posso me envergonhar do evangelho. Bem, vamos lá, direto agora, Êxodo de capítulo 17, versículo 8, deixa eu só tirar o barulho daqui. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Quais são as revelações aqui? Várias, mas duas eu estou destacando. Primeiro, todo homem se cansa, irmão. Quando você usa as suas forças, você cansa. Eu tenho comentado que, como pregador, eu ouço muito, durante muitos anos, pastor Jaime, eu estou perdendo as minhas forças. Há 20 anos, 10 anos, tantos anos eu oro por isso, eu oro por esse propósito. Minha família, eu estou me cansando. Realmente, o homem se cansa. A idade vai chegando para todo mundo. Agora, quando você está usando a força de Deus, ela é inesgotável. E como é que eu consigo? Você tem que se assentar sobre a rocha. Isso aqui é figura para nós. Vamos no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui é símbolo da palavra de Deus. Veja o que está, que escuta as minhas palavras e as pratica. Deixa um pouco aqui, eu já volto. Mateus 16, aqui na frente, você vai encontrar no versículo 17. Mateus 16, versículo 17, diz o Senhor: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta palavra pedra é a mesma usada em Mateus 7, rocha. Entenda, pedra é a rocha, a revelação, não é o homem não. Isso, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando a nossa vida está assentada sobre a palavra de Deus, ou a nossa oração é feita, fundamentada na palavra de Deus, irmão, você não desiste, você não cansa, você vai prevalecer. As portas do inferno, as ações do inferno não prevalecem. Voltou no capítulo 7, ele diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Então nós temos que fazer isso. A nossa oração, ela tem que ser assentada, fundamentada na palavra de Deus. Eu não aceito essa doença, por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Aí, mas os sintomas continuam, eu continuo firme na palavra. Aí nós vamos ver que às vezes nós podemos pedir ajuda a alguém. Não é errado pedir oração, errado é só pedir oração. Paulo diz que nós devemos, aos romanos, ele fala que nós temos que nos comunicar com os santos nas nossas necessidades. São homens, mulheres de Deus, que nós devemos. Por exemplo, na igreja,
Às vezes você olha, eu falei para hoje dos obreiros, obreiras, e são homens e mulheres de Deus. Claro, a pessoa quer a oração do pastor, por favor, não estou correndo, né? E nem que eu falo aqui, uma autodefesa, não. Mas às vezes você quer a oração do pastor, o pastor tem a oração de várias pessoas. Às vezes um caso assim você acaba apresentando a Deus de maneira bem individualizada. Mas imagine, você procura ver um homem de Deus, uma mulher de Deus que é de oração, e tem. Eu falei para eles que o que me ajudou muito quando eu comecei no ministério era justamente as visitas que eu fazia, os atendimentos. Você é muito importante. Aí uma pessoa pede para um obreiro, você vê aquele obreiro que está sempre orando, buscando, você nem entende quem é muito, mas você vê que ele é de oração. Irmão, ora por esse propósito. E o homem é de oração mesmo, ele te ajuda. A mulher é de oração mesmo, a obreira é de oração e coloca: Deus, eu estou orando pelo fulano, ele me entregou o pedido de oração, que o filho dele está com a doença tal, que o filho dele está no álcool, mas eu estou orando aqui, e ora, e vem resultado. E isso é bíblico, nós vamos ver já sobre isso. Mas voltando, mas tem que estar fundamentado na palavra. Sem a palavra de Deus você não consegue de maneira alguma prevalecer. Você tem que estar fundamentado naquilo que Deus diz, naquilo que diz a palavra de Deus. Vamos voltar lá em Êxodo. Voltando lá, então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Você vai precisar de um Arão, irmão. Você vai precisar de um Ur, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai te ajudar. A oração fundamentada na palavra, e a oração que a Bíblia diz: um coloca 1000 para correr, 2 colocam 10.000. Vamos ver a oração aqui de duas pessoas. Primeiro vamos ver 2 Crônicas, capítulo 32. É aquela história que o rei Senaqueribe veio com tudo contra o Ezequias. Ezequias, a rei de Judá. Ele reuniu o seu povo e disse: pessoal, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. Mas o rei da Síria continuou malcriado. Mandou recado na língua deles, no idioma deles, em hebraico, né? Para falar, não falou da língua do síriaco deles, não. Falou na linguagem deles para intimidar o povo. Aí o que aconteceu? O versículo 20 do capítulo 32 diz assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Na oração não foi apenas o Ezequias, ele se ajuntou ao profeta Isaías. Você se une a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, a uma pessoa que é de oração. E eles clamaram ao Senhor. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Você vê o que produziu a oração daquela dupla, é bíblico. O Arão foi e ajudou, segurou a mão do Moisés de um lado, segurou do outro, porque o homem sozinho, o Moisés, ele abaixava a mão. Somos nós que oramos, mas como não temos logo o resultado, nós começamos a desanimar. Quer dizer, começamos a baixar a nossa mão. Quer dizer, começamos a baixar a nossa guarda, começamos então a desistir daquela oração, desistir daquela causa. Quando nós pedimos alguém para orar conosco, quer dizer que alguém nos ajuda na oração, as coisas mudam. Para a Bíblia, se um caiu, o outro sustém, fica de pé. Então é importante, Abigui, oraram os dois homens de Deus e funcionou. No Novo Testamento, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vou ler do 19 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Parece até que eles estavam defendendo o costume. Estavam lá, a Bíblia já falou, porque eles perderam o lucro deles. Eles eram senhores, donos de uma moça, que era uma escrava deles. E ela tinha um espírito de adivinhação.
O Paulo, então, que essa moça todo dia estava lá, Paulo passava aí atrás assim, esses homens que vos ensinam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas daqui estava perturbando o Paulo. Paulo voltou, esse espírito, saia dela em nome de Jesus. O demônio foi embora e a moça nunca mais adivinhou. Eles perderam o lucro. Chegava lá, não tinha mais. O que está ali na mão da pessoa? Ela, o que está atrás? Saiu, perdeu. Quando eles viram que foi por causa da oração de Paulo e Silas, eles levantaram contra Paulo e Silas e inventaram essa história. Eu tenho explicado que você tem que entender. Às vezes, atrás de uma perseguição, entenda, por que está? Porque as pessoas estão perdendo o lucro, meu irmão. A pessoa está perdendo, aí o pessoal fica batendo. A igreja evangélica, por exemplo, se o Brasil se converte mesmo, o que vai ser da empresa do fumo? Acabou, e já diminuiu bastante. O pessoal, os mais antigos devem lembrar que o pessoal dizia que havia uma empresa de fumo que pagaria até todas as dívidas do Brasil para ficar livre de impostos. Conta essas historinhas que contam por aí, não é? Mas às vezes é isso. Então a perseguição que se levantou contra os dois não foi por causa de costume deles. Não, nós somos romanos. Esses homens vêm nos expor costumes que não nos é lícito nem praticar, visto que somos romanos e são judeus. Estão ensinando coisa errada para nós. Aí o Paulo e Silas pagaram um alto preço. Diz assim, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. A multidão. Aqueles que, se você ler os versículos anteriores, eram até a favor. Acontece, os mesmos que gritaram Hosana, gritaram o que depois? Crucificam. E vê, as pessoas, quer dizer, passam de lado, mudam de lado rapidamente. Mudaram de lado rapidamente, mas tudo porque esses homens tinham perdido o lucro deles. Mas o Paulo e Silas eram de Deus. É bom, e havendo-os dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Prisão de segurança máxima, hein? Olha, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Não foi apenas Paulo que orou, Silas também. Você tem que trazer alguém para orar com você, é bíblico, repito. Um coloca 1000 para correr e 2 colocam 10.000. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha aí, o poder de Deus foi tão grande. O que faz a oração em conjunto dos dois? Lembra dos dois lá, de Ezequias e Isaías, que Deus mandou um anjo? Aquele mandou um terremoto, uma grande manifestação do seu poder, e eles foram libertos. Um pouco atrás, no capítulo 12, nós estudamos recentemente, só vou pegar a informação, pegar tudo não estava nem no esboço de hoje, Atos capítulo 12, diz assim, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a Tiago, irmão de João, e vendo que se agradara aos judeus religiosos, continuou mandando prender também a Pedro, e era um dia dos Aros, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 4 grupos de 4, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração para ele a Deus. A igreja acordou, ela perdeu o Tiago, agora perderia Pedro. Então ela desperta, acorda, e nesse momento aí, não foi 1 ou 2, só foi a igreja. Tem situação que colocamos a igreja para orar, você sabia? Nós colocamos, por exemplo, a igreja tem que orar pela nação. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos que interceder sempre pela nação, a igreja tem que estar em oração. É importante, estamos vendo a oração coletiva. E no segundo livro de Crônicas, novamente, mas capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, só leitura. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hassasson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá, chamou todo Judá,
toda a nação para orar. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor, todos. Aí o Josafá se colocou em pé e orou, meu irmão. E Deus mudou aquilo de uma tal maneira que as três nações se autodestruíram. Uma se levantou contra a outra e se autodestruíram. Mas o nosso toque aqui é exatamente isso, a oração coletiva. Tudo por quê? Vamos voltar no Êxodo então, capítulo 17, para entendermos toda a mensagem. Arão e Hur ajudaram o homem de Deus. Diz então, versículo 10, e fez Josué, conforme lhe disseram, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte, foram seus intercessores, os de oração. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Somos nós, desanimamos, o diabo sobe. Ah, meu Deus, não dá. Então você precisa, o que? Primeiro, vai se assentar sobre a rocha, se assente sobre a palavra de Deus, não ore por orar, não faça a oração do sorte, a oração do se Deus quiser, não, ore sobre a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Eu tenho dito como um advogado, que ele não pode fazer um pedido para o juiz de qualquer maneira, tem que fazer fundamentado na lei, né? Ele não pode pedir o que quer, tem que ser dentro da lei. Somos nós que temos que fazer o pedido a Deus, ou a intercessão, ou a determinação baseados, fundamentados na palavra. E diz aqui, porém as mãos de Moisés estavam pesadas, e diz então, e as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, se assente sobre a palavra de Deus. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Você tem que arrumar, às vezes, um Arão, um Hur, um irmão que vai orar, às vezes uma irmã, vai te ajudar, e às vezes colocar toda a igreja em oração. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória, no livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. A coisa aqui é séria. Depois, aí é uma história mais longa, nos dias de Saul, Deus falou, eu me recordei do que fez Amaleque. Agora você vai e destrói totalmente os amalequitas. É 1 Samuel capítulo 15. E o Saul não cumpriu o que Deus falou, por isso ele perdeu o reino também. Mas Deus mandou. Meu irmão, é coisa profunda. Se você tiver algo de errado, se acerte, porque senão Deus vai ter que lembrar. Mas pastor, já a vida toda eu aprendi que Deus esquece do nosso pecado quando confessamos. Mas se você não confessa, vai aparecer. Pode ter certeza que vai, não tem nada oculto. Às vezes a pessoa tem uma vida dúbia, uma vida, ou alguma coisa escondida, e ninguém descobre, e ele vai para a eternidade com aquilo, coitado dele. É bom que ele tivesse sido descoberto. Por quê? Porque aquilo vai aparecer no juízo final e vai condená-lo. Pode ter certeza disso. Eu não peguei aqui, mas deixa eu ver se eu coloquei para você, se eu acerto. Não é chutando, é 32 de coisa, 23, isso. 32, 23 de Números, olha só que versículo, Números 32, 25, e se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Quer dizer, aquele pecado que fica encoberto, ele vai te achar, irmão. Ele tem que ser apagado. Como é que ele é apagado? Pelo sangue de Jesus. Quando? Quando você confessa e deixa, aí pronto. Não vai aparecer. Por isso que você vai encontrar gente que na eternidade, mas como é que esse cara entrou aqui? Eu sabia da vida dele, ele tinha amante, tinha feito isso, tinha feito, rapaz, mas na hora da minha morte eu aceitei Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Ou então quando eu estava vendo que eu estava indo embora, eu pedi, Deus, misericórdia para mim. Mas ninguém sabe o dia da morte, então não fique esperando o dia da morte, não. Ninguém sabe o dia da morte. Se você soubesse, né, aí você ficaria até aquele momento ali para depois pedir perdão. Não, peça agora. E também no dia a dia Deus não poderá te ajudar se você estiver em pecado. Bem, nossa mensagem, temos que orar sobre a palavra de Deus e não é errado pedir alguém para te ajudar. Seja humilde quando precisar, pode pedir que você vai ser ajudado. Amém?